boa noite a todos, boa noite aos que vão ver no gravado, boa noite ou bom dia, boa tarde. Não sei a que horas é que irão ver, mas cá estamos, para a nossa sessão da ferramenta certa para ti, para aquilo que tu queres alcançar para a tua vida. E hoje no Zoom, porquê? Porque eu não quero abrir para o público. Esta sessão é só para a mentalidade produtiva, para o grupo da mentalidade produtiva. Eu depois irei colocar lá o link para vocês poderem assistir no YouTube, mas a nível de não listado, ou seja, não vai estar em aberto. Então, vamos iniciar. Vamos lá. A quem for, quem está agora a ver, só me irá ver a mim. As pessoas que forem entrando, eu depois vou dando a indicação. Quem quiser fazer alguma questão, colocar alguma questão, por favor, coloque no fim, para não ficar muito extenso a gravação. Coloque no fim, eu depois paro, eu interrompo a gravação e nós tiramos qualquer dúvida que tenham, ok? Então vamos lá começar a nossa apresentação. Então, por favor, tenham papel e caneta, lembrem-se de ter água convosco, coloquem o vosso celular, o vosso telemóvel no silêncio para não vos atrapalhar neste momento, ok? E vamos lá. Então, eu creio que todos me conhecem, mas para quem não me conhece, o meu nome é Ana Moura. Eu sou especialista em produtividade. E porquê produtividade? Porque eu acredito que basta eu ajudar uma pessoa a alcançar o seu objetivo e já consigo impactar a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor e de todas as pessoas que vão ser influenciadas por isso que a pessoa alcançou. Eu sou, como base, eu tirei a licenciatura em História e, portanto, eu tenho plena noção que muitas vezes basta uma pessoa alcançar um objetivo pelo qual está focado e empenhado e que é o objetivo da vida dela, para ela mudar a vida a milhares de pessoas. E este é aquele impacto que eu quero deixar com a minha presença aqui, é ajudar os outros a melhorarem a vida. Eu melhorando a vida de um, sei que esse um vai melhorar a vida de muitos, muitos, muitos outros. Então, nós hoje, o que é que vamos ver? Nós vamos ver o que é o sábio, quem é o sábio. Eu estou sempre a falar dos sabotadores, nós falamos sempre mais dos sabotadores, porque os sabotadores até são mais fáceis às vezes de identificar, mas hoje nós vamos ver o que é o sábio, vamos ver a diferença entre nós nos julgarmos e termos discernimento, ok? A diferença entre julgamento e discernimento e como é que vais usar uma ferramenta que será certa para ti para conseguires impactar todo o teu pensamento, toda a tua mentalidade e perceberes como é que vais dar a volta aí a esses teus sabotadores para alcançares o teu sonho. É isto que nós vamos ver hoje. Depois irei também vos falar da mentoria Mais Tempo para o Sucesso, que é a minha mentoria, mas isto será mais lá para o fim. Vamos lá. Então, o caminho do sábio. O que é isto do sábio e o que é o caminho do sábio? O sábio é exatamente aquilo que nós temos de oposto ao juiz, aos sabotadores. E como é que nós fazemos este caminho? Temos que mudar, temos que fazer mil e uma coisas, temos que fazer 1 hora de meditação por dia e ir, sei lá, para a natureza. Não. Eu vou-vos contar uma história para vocês perceberem exatamente como é que é este caminho do sábio. Então, imagina que o sábio está dentro de vocês. E como dentro de vocês? Vou-vos contar esta história de há milhares de anos que se passou num templo budista. Havia invasores naquela zona, invasores de outras nações, e estavam a pilhar e a matar todas as pessoas e tudo aquilo que encontravam à sua frente. Então os monges o que fizeram? Pegaram em algumas coisas e saíram apressadamente. Saíram apressadamente do templo
e, e não regressaram mais ao templo. Passado muitos anos, e os invasores chegaram, pilharam o que acharam por bem, o que acharam que tinha valor e prosseguiram, não é? E passado muitos anos, milhares de anos, milhares, não será o caso, centenas de anos, o que estava no templo e que não era considerado valioso, passou a ser valioso. Ou seja, mesmo uma peça, hoje em dia, que não tinha valor há 600 anos atrás, hoje tem valor, certo? Tem o seu valor histórico, tem o seu valor arqueológico, tem um valor desmesurado até, ou seja, uma coisa que antigamente não valia um centavo, se tiver um valor histórico, passado 500, 600 anos, tem um valor incalculável. Portanto, as pessoas foram ao templo, os arqueólogos foram ao templo, foram recolher as coisas que estavam no templo e trouxeram uma estátua de barro enorme que lá estavam para armazenar, a limpar e a colocar uma estátua de Buda e a colocar em exposição, dado o tamanho da estátua. O transporte da estátua, quando estavam a descarregar a estátua no museu para a limparem, nos armazéns, a estátua, bateram com a estátua era muito grande e a retirá-la da caixa bateram com ela. O que aconteceu? Houve um bocadinho que lascou. Portanto, quando isso acontece, as peças são recuperadas, portanto, a peça foi para recuperação. Na limpeza e na recuperação perceberam que havia algo por baixo do barro, que aquele bocado que lascou deixou alguma coisa, estava suja à mostra. Então, resolveram ver o que é que estava por baixo do barro. Portanto, na parte de baixo da estátua foram limpando para tentar perceber e descobriram que depois daquela lama toda, daquela sujidade toda, daquele barro, o que estava por baixo era a maior estátua de ouro maciço conhecida de Buda. Então os monges tinham colocado barro toda à volta da estátua para quem passasse achasse que a estátua não tinha valor e para a estátua não ser pilhada, não ser roubada. Isto é como se fosse o nosso sábio. O nosso sábio está dentro de nós. O nosso sábio está dentro de nós e é ouro puro. Ouro puro. E nós temos que limpar, limpar, diminuir cada vez mais os nossos sabotadores, ter cada vez mais controle sobre a nossa mente para conseguirmos chegar ao nosso sábio. Portanto, nós não precisamos nos transformar em outra pessoa, não precisamos de procurar mestres tibetanos para encontrar aquilo que temos dentro de nós. O que nós temos que aprender a fazer é exatamente a ouvir aquilo que nós pensamos e a trabalhar com isso, ok? Trabalhar e conhecer os padrões que nós temos de pensamento. Então, vamos lá. Este é o caminho do sábio. O caminho do sábio é nós trabalharmos o nosso pensamento e diminuirmos os nossos sabotadores, aumentando assim os caminhos neurais que nos levam no caminho do sábio. Eu já vos falei dos caminhos neurais, creio eu que na primeira semana ou na segunda semana, e portanto é exatamente isto que nós precisamos de fazer continuamente. Então, existem 4 passos para nós aumentarmos o nosso sábio. Nós precisamos ter clareza dos nossos padrões de autossabotagem, precisamos de tratar a causa raiz, ou seja, o que é que está por trás da nossa autossabotagem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu já vos vou explicar. Precisamos transformar em hábito esta nossa procura incessante de aumentar o hábito, precisamos de aumentar o sábio, desculpem, precisamos de trabalhar os nossos músculos mentais, precisamos ter um mapa bem definido, passo a passo, para ativar o sábio.
Porquê que isto é importante para a mentalidade produtiva? Porquê que isto é importante para uma pessoa ser produtiva? Muito bem. Então imaginem uma coisa, imaginem que vocês têm a melhor app de produtividade do mundo, têm a vossa agenda toda organizada e têm isso continuamente, certo? E eu dou-vos N ferramentas para vocês conseguirem fazer o vosso caminho. Então vocês na primeira semana estão hiperprodutivos, começam a fazer e vão incessantemente para aí acima, certo? E depois, passado uma semana e meia, 2 semanas, começam a decrescer na produtividade, passado 3 semanas já estão no mesmo local que estavam no início. Porquê que isto acontece? Eu vou-vos explicar porque é que isto acontece. Porque não basta ter uma agenda programada e não basta ter a melhor app de produtividade e não basta fazer ferramentas. O principal, aquilo que vocês têm que trabalhar continuamente é exatamente a vossa mente, o vosso pensamento. Imaginem o seguinte, imaginem que é exatamente a mesma coisa, o caminho é exatamente este. Imaginem que vocês vão, uma coisa assim, vocês vão pôr tudo dentro de uma mochila, vocês vão acampar e vão acampar para o meio de uma floresta, ok? E metem tudo dentro da mochila, metem roupa, metem as botas, vocês têm uma mochila espetacular, é tenda, é tachos, tudo o que precisam, até cremezinho para as mãos e para os pés e para os insetos estão dentro daquela mochila, levam tudo dentro da mochila. Só se esqueceram de uma coisa. Vocês esqueceram-se da bússola. Então, vejam uma coisa, sem a bússola, vocês vão estar sempre perdidos. Vocês nunca vão encontrar o caminho que pretendem. Ou se preferirem hoje em dia, pode ser sem o vosso GPS, ok? Sem o GPS vocês não vão encontrar aquilo que pretendem. Vocês podem ter tudo, mas não conseguem alinhar o vosso caminho, não conseguem chegar onde querem. Imaginem agora que esse GPS é a vossa mentalidade produtiva. Esse GPS é aquilo que vocês têm que trabalhar, têm continuamente a olhar para ele, diariamente a olhar para ele, para conseguirem alcançar o objetivo. É por isso é que eu faço exatamente antes de começar a mentoria, eu faço exatamente estas 3, 4 aulas sobre mentalidade produtiva, porque é extremamente importante, ok? Então, como eu vos dizia, precisamos ter clareza dos padrões de autossabotagem, precisamos causar a causa raiz, precisamos tratar a causa raiz, e a causa raiz é a nossa bússola, nós temos que perceber qual é aqui a parte que nós precisamos tratar, precisamos de trabalhar os nossos músculos mentais e transformar isso em um hábito, e precisamos ter um mapa bem definido, um passo a passo, para ativar o nosso saco. E como é que nós vamos fazer essa ativação do nosso saco? Vamos lá então ver. Nós, para ativarmos o saco, quando é que nós o devemos fazer? De manhã, diariamente, de manhã ou à noite, quando acharem melhor. Se possível, façam exatamente assim, de manhã e à noite. É uma coisa que se faz em 2 minutos. Para quê? Ou o que é que nós vamos fazer? Nós vamos antecipar o sequestro dos sabotadores da nossa mente, ok? Nós vamos antecipar em que situação, em que acontecimento é que os sabotadores vão aparecer e vão raptar o nosso discernimento, certo? E para quê? Para que é que nós vamos fazer isto? De manhã e à noite. Para ter consciência dos nossos padrões, que é exatamente o primeiro ponto, clareza dos padrões de sabotagem. E, portanto, agora eu vou-vos convidar para vocês perceberem como é que isto se faz, ok? Para vocês perceberem como é que nós vamos fazer isto.
Eu vou já vos dar aqui um exemplo e vou fazer com vocês um exemplo, está bem? Então, vamos lá, interromper o partilhamento. Eu vou-vos pedir para fecharem os olhos, por favor, e vamos pegar nos nossos dedinhos e sentir assim as rugazinhas dos nossos dedinhos. Só assim, os olhos fechados. Vamos lá. Só assim, para sentirmos, para nos sentirmos o momento em que estamos. Boa. Agora, traz à tua mente uma situação em que tenhas sido sequestrado pelo teu juiz. Tenhas sentido raiva, angústia, vergonha, desilusão. Traz isso à tua mente. Qual foi a situação hoje em que isso aconteceu? Já conseguiste? Já te lembraste? Agora vê como é que poderias fazer esta situação de um modo diferente. Então, imagina-te a ser sequestrado pelo juiz e a fazeres, por exemplo, só este pequeno exercício de QP. Isto é um exercício de QP, basta fazeres com uma mão, só sentires assim no momento, ou inspirares, fazeres 3, 4 inspirações. Portanto, vê-te a fazer isto. Porque é que é importante este exercício? Este é o exercício da mente. Exercício em que nós vemos o nosso dia, certo? Vemos o que é que aconteceu no nosso dia, como é que nós reagimos a algo, uma situação, um sentimento, uma pessoa, em que sabemos que fomos reptados pelo nosso juiz, não é? Sabemos que não conseguimos controlar aquela situação, que não nos comportámos da melhor maneira, que não era aquilo que nós queríamos fazer, nós temos plena noção disto, mas não conseguimos lidar com aquilo na altura. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos rever a situação exatamente e vamos ver-nos a agir de modo diferente. Estamos a tentar ter um caminho neural diferente. Estamos a trabalhar para quando isso voltar a acontecer, nós conseguirmos reagir de maneira diferente. E nós podemos fazer isto 2 minutos. Basta isto. Isto é um exercício de QP. Existem muitos, mas isto assim, só assim, é um exercício de QP. Pensares nisto, sentires as linhas dos teus dedos. Da mesma maneira que quando respiras, te concentras na respiração, 3, 4 respirações, são exercícios QP que podes usar. De manhã, como é que fazes? De manhã, imaginas o teu dia e pensas em que situações é que pode acontecer aparecerem os teus sabotadores e te sequestrarem completamente. E vês qual é a resposta que tu vais dar a essa situação. Ou seja, tu de manhã já te preparas para o caso disso acontecer. À noite revês o dia, 2 minutos, 3 minutos, revês o dia e imaginas como é que poderias ter procedido de maneira diferente para que isso não te acontecesse. Ok? Vamos lá. Continuar. Então, já percebemos como é que ativamos o nosso sábio diariamente, manhã e à noite. E vamos continuar. Porquê é que isto é assim tão importante? Ativar o nosso sábio e diminuir o nosso juiz, os nossos sabotadores. Porque quando a nossa mentalidade muda, quando nós deixamos de estar sequestrados nestes padrões de comportamentos, os nossos resultados também mudam.
Tenho aqui um mentorado meu, isto é um testemunho do mentorado meu, em que eu lhe perguntava como é que estava a situação dele em relação exatamente a estes padrões, se ele estava a conseguir com os exercícios que eu dou, com as ações que dou diárias, desculpem, semanais de mentoria e com os exercícios diários de QP, se ele achava que estava a ter progresso, e ele respondeu-me que sim, que estava a conseguir se exercitar todos os dias, que era um hábito que já tinha perdido, mas que voltou, recuperou, e que isso lhe trazia uma clareza mental e que tem feito ser uma pessoa mais presente, mais focado naquilo que está a fazer. Estava a rever alguns conteúdos de inglês num horário fixo, porque era uma questão dele. Ele queria um horário fixo para estudar inglês, porque ele deixava muitas vezes o estudo do inglês para trás e, e não estava a deixar fazer isto para depois do trabalho. Portanto, ele estava a fazer da parte da tarde, isto tem a ver com os ciclos circadianos, também é algo que nós aprendemos, que eu ensino na mentoria, o que o deixava mais tranquilo e que mesmo assim, conseguindo estudar algo novo, consegue estudar algo novo diariamente e tem as tarefas de casa e já consegue delegar algumas tarefas. E portanto, é maravilhoso. Vamos então passar para o julgamento versus discernimento. Qual é a grande diferença entre o julgamento e o discernimento? Primeiro, o julgamento, como já disse aqui a palavra, o julgamento faz parte do juiz, certo? E o discernimento faz parte do sábio. Então, como é que nós vamos perceber se nos estamos a julgar ou se estamos a discernir, a ver como é que aquela situação poderia ser diferente, a aprender com o nosso erro, porque todos nós erramos, certo? Todos nós erramos. Eu quero-vos olhar nos olhos e dizer isto. Todos nós erramos. Desde o Bill Gates até à última pessoa da organização dele. Ou não é a última pessoa, mas talvez uma pessoa que trabalha 1 hora lá por dia. Todos erram. Qual é a grande diferença? A diferença é que enquanto uns remoem, persistem, acham-se os piores do mundo porque fizeram aquele erro, os outros olham para o erro, aprendem com ele e seguem em frente. Uns julgam-se pelo erro deles ou dos outros, e os outros têm o discernimento necessário para aprender com o erro, perceber onde é que erraram, ver de que modo é que irão fazer diferente, repetir o processo e ir evoluindo com os erros que cometem. Porque nós evoluímos é assim, nós evoluímos com os erros que cometemos, certo? Então, vamos lá. Como é que nós vemos esta diferença? Tudo depende do tom e da intenção com que falas para ti próprio. E como é que nós vemos isto? Através da energia, da nossa atitude e da nossa emoção. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos imaginar que nós fizemos um erro colossal com um relatório que tínhamos que apresentar no trabalho, ok? O juiz. O juiz ia dizer assim: és uma porcaria, és mesmo estúpida, como é que tu consegues, como é que tu conseguiste fazer isto? Não dá, mano, não dá, não dá. No mínimo, vais ser despedida. Pá, o melhor é te enfiar na casa de banho, na sala de banho, enfia-te na sala de banho, não saias lá durante 3 horas, porque não há pior do que tu nesta empresa. Isto é um juiz. Como é que é o discernimento? Como é que é a parte do sábio? Como é que nós podemos encarar isto? Realmente não tiveste bem, tiveste ali um erro no relatório, o que é que te levou a fazer aquele erro? Em que altura é que tu fizeste aquilo? Como é que tu erraste? Vamos rever a situação, vamos melhorar, vamos corrigir o erro e vamos enviar um relatório corrigido e está tudo certo. Estão a ver a diferença? O tom, a emoção, a energia. Um tom é de julgamento, certo?
de vergonha, de raiva, e o outro tom é de aprendizado, de aceitação e de melhoramento, de evolução, de seguir em frente. E isto faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque também há um dos exercícios do sábio que é o exercício da empatia. E muitas vezes nós temos empatia para com os outros, mas não temos empatia para com nós próprios. Porque é muito mais fácil nós ajudarmos o outro do que ajudarmos a nós próprios, certo? Então, e como é que este exercício, eu por acaso não o pus aqui, mas posso-vos dar a indicação dele, como é que este exercício do sábio, com a empatia, como é que nós podemos fazê-lo? Exatamente deste modo que eu vos, neste tipo de situação, não é? É isso que eu quero dizer, neste tipo de situação. Então, quando é que nós fazemos o exercício de empatia? Quando estamos a ver diretamente o crítico a falar connosco e a sentir que não estamos a conseguir sair daquela situação. Seja por nós, o nosso crítico interno a criticar-nos tão seja pelo outro, o nosso crítico interno a criticar a outra pessoa por algum erro que a pessoa fez. Ok? E como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou criar esta empatia por mim ou pelo outro? Eu vou pensar na criança. O exercício de compaixão é pensar na criança, em criança, ou em mim própria, quando era criança, se me tiver a criticar, pensar naquela criança que eu era lá atrás e que também errava e que também recuperava e que também caía e que também se levantava e que era um amor de pessoa e que queria conquistar o mundo, que queria ser astronauta, que queria ser enfermeiro, que queria ser médico, que queria ser bombeiro, que via em que todas as capacidades e mais algumas que poderia ter e que não desistia perante nada. Portanto, pensar nessa criança, abraçar essa criança, sentir essa criança. Ou então na criança que foi o outro. Quem era o outro enquanto criança? O que é que ele passou? O que é que ele sofreu? O que é que ele teve na vida dele para ser aquela pessoa? Ou o que é que ele queria ser quando criança? Portanto, se nós, quando estamos nesta parte do crítico, principalmente, quando estamos nesta parte do crítico em que não conseguimos de maneira nenhuma resgatar disto, a melhor maneira de o fazer é esta. A melhor maneira é exatamente nós decidirmos resgatar a criança. Ok? Portanto, vamos lá. Um dos modos. E agora estava a dar para a frente como se tivesse. Aqui, um segundo. Vamos lá. Compartilhar. E, portanto, é necessário mudar os nossos padrões de comportamento. E o que é que nós temos quando mudamos os nossos padrões de comportamento? Também é uma mentorada minha que ela queria muito, 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 muito começar a se levantar mais cedo, a fazer aquilo que nós chamamos a rotina da manhã. E então, o que é que nós combinámos? Para o grupo a poder apoiar, ela todos os dias de manhã, quando se levantava, mandava uma mensagem. Até que a partir de um dia ou dois, ela deixou de mandar a mensagem e o grupo, não é? Perguntou então, como é que é? Não dizes nada logo pela manhã. Ela tinha um horário que ela tinha que mandar mensagem. E ela mandou-nos esta mensagem para o grupo a dizer que tinha deixado de enviar, porque já tinha o hábito de se levantar assim que o despertador tocava e que passava as 2 primeiras horas do dia sem o celular, sem o telemóvel. E isto é espetacular. Okay? A pessoa, porquê? Porque não é só, muitas vezes nós vamos para uma mentoria ou para
para que vocês, eu não sei que tipo de cursos é que costumam fazer. E muitas vezes não é só o mentor que ajuda, mas também o grupo. Não é? O grupo, quando é um grupo de apoio honesto, sincero, ajuda imenso todas as pessoas que estão à volta dele. E neste caso foi isso que aconteceu. Então, eu vou-vos pedir para falar agora um bocadinho da minha mentoria, que é a mentoria Mais Tempo Processo, e que vai iniciar a 15 de maio e vai terminar a 31 de junho. O terminar é assim um bocadinho relativo, porque por norma as pessoas, quando terminam a mentoria, vão para o Mastermind, que é gratuito, pelo menos por enquanto é gratuito. Nesta altura em que eu estou a falar, as pessoas terminam a mentoria e depois, como o grupo é tão forte, nós juntamos um mastermind, que já não é semanal, como a mentoria é semanal, um mastermind quinzenal, para nos ajudarmos uns aos outros a evoluir e todos contribuem no mastermind. Então, o que é que a mentoria pretende? A mentoria vai fazer com que aprendas a priorizar e que tenhas o planeamento necessário para alcançar as tuas metas profissionais. Esta metodologia tem uma metodologia que está assente em 3 pilares e aqui temos o conhecimento, o pilar do conhecimento, do planeamento e da ação. E porquê estes 3 pilares? Porquê conhecimento? Porque lá está, nós sem termos conhecimento de quem nós somos, sem termos conhecimento dos nossos sabotadores, sem percebermos porque que algumas rotinas dão para nós, outras rotinas não dão para nós não conseguimos avançar. Portanto, o primeiro, nós temos sempre 2 mentorias individuais, uma de perfil comportamental para percebermos de que maneira e qual é a rotina que mais se adaptará a ti, e outra de sabotador. E depois daqui, a partir daqui, nós vamos fazer o planeamento das tuas tarefas, das tuas atividades e organizar a tua agenda para que te sobre tempo para viveres a tua vida e para que te sobre tempo para alcançar, só para teres ali mais um boost para aquilo que tu pretendes. Muitas das pessoas estão em mudança de carreira, ou seja, têm um emprego por conta de outra, no CLT, e à noite ou fora das horas de trabalho é que empreendem. Portanto, quanto mais tempo elas conseguem ter para a família, para elas e para a sua empresa, mais rapidamente alcançam os seus objetivos. Há uma coisa muito importante na mentoria Mais Tempo para o Sucesso, que é as pessoas têm que descansar. Porquê? Porque sem descanso não há produtividade. E, portanto, nós organizamos de maneira a que seja possível a pessoa empreender, ter tempo para ela e ter tempo para a sua família. É assim que nós planeamos nossa semana, o nosso mês. E depois ações. Ações porque ações porque sem ações tu não consegues caminhar de maneira nenhuma para alcançar os teus objetivos. Portanto, as ações são semanais. Ok? Existe mesmo um mapa para tu chegares ali e dizeres, ok, já consegui fazer isto, já consegui fazer aquilo, isto está concluído, este tenho dificuldades, como é que me podes ajudar, Ana? É assim, é assim que a mentoria se processa. É uma mentoria semanal, as 2 primeiras individuais, a partir daí é em grupo, e depois tudo o resto, a partir das 2 mentorias individuais, tudo o resto é em grupo, sempre dentro do grupo dos imparáveis. O acompanhamento é diário e é por WhatsApp, portanto, têm sempre acesso aos encontros gravados, como é lógico, e os exercícios, as ações práticas que têm para fazer. O bónus para quem adquirir nas próximas 24 horas, eu pus aqui nas próximas 24 horas, mas eu estendo o bónus até à próxima sexta-feira, porque o preço que eu coloquei aqui para vocês é até à próxima sexta-feira. Os bónus que temos aqui é uma sessão de consultoria de imagem. Porquê? Porque a tua imagem, para quem
empreendedor, tu és a tua marca, tu és a tua imagem, portanto, é extremamente importante que percebas qual é a imagem que queres transmitir para os teus clientes. Uma sessão de consultadoria financeira. Porquê? Porque num primeiro momento, quando nós estamos a empreender, é muito difícil perceber o que é as contas da empresa e o que é as contas pessoais, separar, organizar. Então, eu pedi à Annalise, que é também uma parceira minha, para vos dar uma sessão de consultoria financeira e um follow-up após um mês do término da mentoria para perceber como é que as coisas estão a correr, como é que estão a avançar, se estão a conseguir continuar com o plano de ação traçado na mentoria. Então, espero. Então, 8 encontros ao vivo, online, com cerca de 90 minutos cada, tem um valor de 400 euros, cerca de 2.220 reais. A sessão de perfil comportamental tem valor de 50 euros, cerca de 275 reais. O mesmo valor tem a sessão de sabotadores, que são as duas sessões individuais. O acesso à comunidade imparável não tem valores. E posso-vos dizer que para mim é das coisas mais valiosas que aqui estão, tanto que nós decidimos continuar para o Mastermind, gratuito. A sessão de follow-up após um mês, também no valor de 275 reais, e os bónus, os 3 bónus que eu falei aqui, que é a sessão de follow-up, a sessão de consultoria financeira e a sessão de consultoria de imagem, que tem o valor de 150 euros, 830 reais. Tudo isto totaliza 700 euros, ou seja, 3.875 reais. Mas para vocês e para a comunidade não é os 700 euros, nem os 3.875 reais que vão pagar. Vocês vão pagar para este grupo de mentalidade produtiva 300 euros ou 1.670 reais. Portanto, até sexta-feira, dia 28/4, é este o valor da mentoria. Agora, eu quero que vocês tenham atenção aqui uma coisa, que é o seguinte, é menos de metade do valor e até a próxima sexta-feira. Ok? Pode haver, também podem dividir por 3 vezes o pagamento da mentoria. Pode haver outro tipo de pagamento, se falarem comigo diretamente, não tenho problemas com isso. Posso parcelar nas vezes que vocês precisarem, mas eu quero que tenham consciência que, primeiro, 700 euros ou 3.750 é um valor para este tipo de mentoria, já não é algo. Eu poderia-vos pedir à vontade 5.000 reais, à vontade, 5.000 reais, 1.000 euros, sem problema nenhum. E mesmo assim, porque não? Né? Mas eu estipulei que até ter um determinado número de mentorados que não ia aumentar o valor, e eu posso-vos dizer que o número que eu estipulei são 25 mentorados. Portanto, até alcançar os 25 eu não vou aumentar os 700 euros. E por norma eu faço sempre, no início, antes de abrir a mentoria, eu faço sempre um valor mais baixo para as pessoas que estão no meu grupo de mentalidade produtiva. E é sempre um valor muito baixo. Portanto, este valor eu não vou repetir, vai ser até na próxima sexta-feira. Quem estiver interessado, entre